Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexander, Aoifá Ifá Xopé, e hoje aqui no programa Universos, o tema que eu vou explicar, vou abordar aqui para vocês é a influência e a ação dos orixás na vida do ser humano. Quem são os orixás? Você sabe? Você entende realmente o que os orixás podem fazer na nossa vida? O que os orixás podem mudar, ajudar, trazer de melhor para a gente aqui na Terra? É importante que todos nós possamos entender que os orixás são ancestrais africanos divinizados. Eles representam as forças da natureza ao nosso auxílio. São responsáveis por disciplinar, transformar, equilibrar, melhorar a nossa condição humana na Terra para que possamos desempenhar melhor as nossas ações no dia a dia, ou seja, sendo um ser humano melhor, a gente pode a cada dia crescer e podemos seguir o nosso destino, cumprir o nosso destino aqui na Terra, que na verdade não é nada fácil. Então todo tipo de auxílio se torna maravilhoso para nós e com a ajuda dos orixás, isso ainda é melhor, porque a força energética dos orixás pode mudar muita coisa. Quando nós falamos que os orixás são forças da natureza, também divinizadas, você vê que a natureza influencia no ser humano. Por exemplo, uma fase lunar não influencia no mar, na maré alta, na maré baixa, não influencia até numa criança que vai nascer. Tudo isso também o orixá muda e influencia em nós, seres humanos, todos os dias. Trazer sempre bem-estar para a nossa vida também é uma função do orixá, e principalmente transformar, tornando possível o nosso autoconhecimento, porque muitas vezes o ser humano ele erra, o ser humano ele não consegue ir à frente porque ele não se entende. A maioria das pessoas não tem o autoconhecimento, por isso fica impossível ter o autocontrole. E cuidando de algumas divindades, de alguns orixás, a primeira coisa que acontece com a gente é o equilíbrio. Vamos aí falar na primeira divindade, no primeiro orixá como exemplo, que vem para a Terra junto com a gente, que é o orixá Ori, é a cabeça, o culto à cabeça. Quando você cultua a sua cabeça, você cultua o orixá Ori, que é a divindade, a partícula da centelha divina que nasce com a gente aqui dentro. E existe um dublê dela no céu olhando por nós. Quando você cultua essa força, quando você cuida dessa força, é automático. Tudo começa a mudar na sua vida. Tudo começa a fazer sentido. Cuidar do orixá Ori, por exemplo, é quando você olha para uma coisa e fala: isso não vai dar certo. Isso não tá bom, isso não vai dar certo. E ali você segue outro caminho. Às vezes esse outro caminho que você segue é o melhor, e aquele que você viu ali que não ia dar certo poderia trazer grandes problemas, brigas, confusões, perdas e infortúnios. Então já é o orixá Ori fazendo uma função de mudar muita coisa para você. As pessoas têm o costume, por exemplo, de procurar os orixás para que ajude a resolver os seus problemas. Até aí tudo bem. Mas através desta procura, o orixá tenta realinhar você com a sua vida para resolver um problema através de um ebó, de uma oferenda, através de uma simples comida que você vai lá e coloca na cachoeira, na mata, no mar, passa um ebó, como a gente costuma falar aqui no Brasil,
Só que as pessoas, após fazerem uma simples oferenda ou fazer um ebó, elas esquecem da responsabilidade da mudança que ela quer na vida dela, que ela tem que fazer. Ela fez o ebó, ela acha que o ebó é que vai fazer essa mudança, o ebó é que faz a transformação. Sozinho nunca. A única religião que as pessoas eu vejo tirando a sua responsabilidade, jogando para cima da divindade, é a religião dos orixás. E isso tem que mudar. Ninguém vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer pela minha vida. O orixá, ele te dá suporte. O orixá, quando você faz lá o procedimento, toma um banho, ele te ajuda. Mas, por exemplo, que adianta eu tomar um banho de limpeza se eu continuo indo no lugar negativo? Continuo indo no padrão negativo? Continuo passando ali num local que eu pego uma carga, digamos? Não adianta. Então, quando nós fazemos ebó, oferenda, iniciação, um simples banho de erva ou uma vela, nós temos que ver que aquilo é um suporte para a nossa vida. E as pessoas não veem assim. As pessoas colocam lá, por exemplo, naquele orixá, a responsabilidade de mudar o seu padrão negativo, de tirar o seu infortúnio. E a pessoa mesmo, muitas vezes não muda. Se ela quer um amor, muitas vezes, eu vejo muito isso acontecer. As pessoas baterem na mesa do julgado, até eu quero um amor, eu preciso melhorar minha vida amorosa, mas a pessoa é chata, a pessoa não é às vezes higiênica, ela não se cuida, ela quer ter um amor. Então a pessoa tem que achar ela bonita sem ela se cuidar. É aquele homem que não faz barba, está com o cabelo desgrenhado, é um homem que não é aciado, não sabe falar, não sabe se portar, é uma pessoa extremamente grosseira. Ela vai atrair quem? É o ebó que vai mudar o padrão? É o ebó que vai fazer a pessoa ser feliz? Não. Aquela pessoa primeiro tem que buscar dentro dela para depois buscar na religião. Para que ela não coloque culpas, os problemas, não coloque a sua questão pessoal que ela não resolve, para que o orixá, como sendo obrigado a resolver o problema de uma forma geral. As pessoas têm que aprender, todos nós nunca podemos esquecer, que cultuar os orixás é como adorar a Deus. Para isso, Deus, para nós, do Yorubá, do culto dos orixás, é o Olodumare. Ninguém aponta o dedo para Deus para reclamar de nada que Deus faz. Pode acontecer uma catástrofe em algum lugar, uma criança que cai do prédio. É a vida, faz parte de toda a criação. Mas, dentro do culto, um dos maiores erros das pessoas está tudo bem, nossa, meu santo é maravilhoso, eu vou levar flores para o meu orixá, eu vou acender uma vela de 7 dias desse tamanho de 70 dias. Tropeçou na rua, choveu, molhou o cabelo, pronto. Quero dizer que, os assuntos mais ridículos, eu vejo as pessoas questionarem o orixá. As pessoas apontarem o dedo, mas por que meu orixá deixou acontecer isso? Todos nós, quando chegamos à Terra, temos um karma a cumprir. Eu posso falar em diversas linguagens, eu procuro usar as mais fáceis. Temos um karma, uma missão, uma história a seguir. Então, se você tem que passar por um momento de muita dificuldade, por um infortúnio, todos vamos passar. Até eu que cuido de orixá e sou sacerdote, cuido todos os dias. Não tem um dia que eu não faça alguma coisa para um deles. Agora, muita gente não pensa que aquele desespero ali, ele poderia ser muito pior. Enquanto muitas vezes a pessoa fala mal da nossa religião, o próprio religioso, quando ela esbarra com o carro e amassa a porta, ela esquece que para ela poderia estar escrito naquele dia, sofrer um capotamento e o carro virar uma sanfona e ela é esmagada, morta ali. Ela só bateu com a porta, que arranhou, prejuízo físico, e não sofreu um arranhão, às vezes só bateu com o ombro. Ninguém pensa assim. A maioria das pessoas não pensam assim. Então é o primeiro aprendizado sério que tem que ficar para todos nós. O primeiro aprendizado dentro da religião dos orixás os orixás são seres divinos, com forças poderosas para nos ajudar. Eu vou
massificar isso hoje nesse tema, em outros também, para que isso fique bem claro. E nós temos que agradecer. Nós que nessa vida encontramos um caminho de orixá para seguir, agradecer, para que a cada dia eles possam nos ajudar a amenizar todos os fardos que vieram para a nossa vida. E daqueles que nós não vamos nos livrar e temos apenas que contornar, conviver, tentar amenizar para aprender. Porque ninguém está aqui na Terra vivendo, encarnado num corpo físico para que não seja aprender. Imagina vir para cá e os orixás fazerem o trabalho de não nos deixar passar nada. Vamos aprender o quê? A criança que não apanha, ela muitas vezes não aprende. Apanhar no sentido de ser chamada a atenção é que a criança fala, opa, quantas coisas eu, Dr. Alexander, deixei de errar e de fazer porque o orixá me chamou a atenção, me cortou o caminho e muitas vezes me fez ver que estava errado, no bom sentido da palavra, me dando uma pequena surra, como a gente dá num filho às vezes, para que ele não caia lá na frente num buraco sem fundo. Devemos agradecer sim, todos os dias. Orar, rezar, pedir, ofertar dentro do culto dos orixás não é suficiente. Não. Os orixás valorizam muito a essência do ser humano. Eles admiram cada pessoa como ela é e entendem que cada pessoa é arquiteto da sua própria vida. Então ele vem te auxiliar, ele vem te ajudar. Se você hoje pretende cultuar o orixá, aprenda a respeitar as diferenças. Inclusive entre os seres humanos, você convive em comunidade do mundo. Aprenda a se amar, a se disciplinar, a acreditar que tudo pode melhorar sempre. Acreditar no seu potencial. O orixá quer isso. Não esqueçam que o orixá também quer ter orgulho do seu filho. Igual a mãe quer ter do filho, o pai quer ter do filho. O orixá também. Eles ficam felizes quando nós crescemos, melhoramos, subimos, evoluímos. O orixá não quer a involução, ele quer a evolução de nós, seres humanos. Ele ajuda a nossa vida terrena. Os orixás, eu digo que eles são tão maravilhosos, né, que eles nos dão mecanismos através de quem? Dos sacerdotes para nos guiar. Por exemplo, os oráculos, seja o jogo de Opeleifá, o jogo de Búzios, o jogo de Obi, são até os rituais e ebós, eles nos ensinam, através do seu poder místico, como melhorar, como sair de problemas. Um dos polos mais importantes do culto dos orixás é o oráculo. O oráculo traz do divino, traz do orixá a mensagem e a resposta. A orientação, ou às vezes, o esporro, para que a gente possa melhorar e crescer. Tanto que o próximo tema que eu vou estar falando, no outro vídeo, será exatamente a importância do oráculo, como funciona isso, porque é um mecanismo para você saber. Porque muitas vezes o orixá fala com você dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, a gente fala assim, tinha uma vozinha falando, né? Mas eu fiz assim mesmo. Aí sinto muito. Né? O orixá pegar nossa mãozinha, não faz isso. Não funciona assim. Tem livre-arbítrio. Você tem o direito de errar. Então, pense direitinho isso que eu expliquei até agora. Não vai te fazer ter uma outra visão da nossa cultura de orixá, que é maravilhosa. Nós que somos servidores do orixá da forma correta, da forma que precisamos entender os dois lados da moeda e o que cada um tem que fazer, nós vivemos muito bem e muito felizes. Mas eu não tenho problema? Claro que eu tenho. Mas a forma com a qual eu lido com o meu problema é que muda tudo. A minha forma de visão, como eu falei lá no começo do vídeo, eu tenho uma cabeça que é cultuada, eu tenho uma cabeça que recebe oferenda, eu tenho uma cabeça que recebe bori, que eu faço bori para ela ficar forte. Ela me traz assertividade. Então a minha forma de encarar os problemas é muito diferente.
a minha forma de encarar o problema e achar a solução é muito diferente. E é isso que nós temos que aprender também na religião dos orixás. Vejam bem uma coisa. Dentro da própria religião dos orixás, dentro do candomblé, os iniciados muitas vezes não sabem, não entendem por que se iniciam. Por que você vai lá e raspa a cabeça, passa os orôs, sacrifícios, tudo aquilo que a gente tem que cumprir de resguardo, tudo que envolve uma iniciação. Para quê? Pergunte isso para muita gente aí fora que não sabe a ação que o orixá tem na nossa vida. Que é isso que eu vou explicar agora. O orixá não é invocado numa iniciação, você não é raspado só para ficar, só para ser iniciado eu vou incorporar e vou dançar. Não. Até porque quando o orixá tem um transe na pessoa, é porque a pessoa, através da iniciação, ela passa a ser um altar vivo daquele orixá. A qualquer momento, aquela centelha divina daquele orixá que foi despertado na pessoa, na feitura da iniciação, ele pode se manifestar. Então a pessoa tem que ser, a partir dali, o orixá. A força está dentro dela. O axé daquele orixá que ela se iniciou vai para dentro dela, para que as ações dela mudem. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vejo muitas pessoas falando aí, teve bagunça em algum local? Isso foi Exu. Nossa, teve briga? Isso foi Exu. Fulano traiu? Isso foi Exu. Estou citando aqui Exu, orixá, a divindade Exu. Isso não existe. Muitos dos orixás são totalmente mal interpretados aqui no Brasil. Exu, para vocês terem uma noção, é o orixá da disciplina. É o orixá que pode colocar ordem nesse caos que muitas vezes o ser humano vive, o caos na própria vida de um ser humano. É Exu quem organiza. É aquele que torna a comunicação possível. O ato de comunicar, de falar, vem de Exu, do ser humano se comunicar. Comunicar muitas vezes não quer dizer falar a língua. Eu vou para a África, não falo a língua, por exemplo, e eu me comunico com gestos, escrevo no chão, faço desenho, e muitas vezes me entendem, eu compro o que eu quero, troco dinheiro. Esse é o poder da comunicação, não propriamente só a língua. E é Exu quem faz isso. Exu une as pessoas através da comunicação. Ele socializa, ele nos dá o poder de socializar. Olha, em poucas palavras aqui, a função de Exu. Por isso ele é o primeiro para tudo. Primeiro que come, primeiro saudado para a festa, primeiro que deve ser cultuado para uma festa ou para um problema, para que ele possa solucionar através da comunicação. Exu é uma força indispensável na vida de todos nós, porque ele é a força que ajuda o ser humano a superar as dificuldades. Ele nos leva à superação. Por isso todo ebó, toda oferenda, quem entende de Fá, por exemplo, vai escutar o que eu digo, vai entender, desculpa. E quem não entende pode começar a entender. Todo ebó que é feito, coloca-se no pé de Exu, para que ele vá administrando a gente ali, a nossa vida, para a gente superar a dificuldade. Cabe a Exu, entenda bem, transformar o problema em solução e a vida fica mais funcional, mais leve, com menos problemas. Pense, em como realinhar às vezes a sua vida com o seu destino. Você não sabe como, gente, eu vou sair de um problema? É o que muita gente pensa. Cuide de Exu. Faça ebó, oferenda a Exu. Cultue Exu muito na sua vida. Você não vai ter o chamado caos. Você não vai ter perdas e problemas. Porque Exu também vai te trazer o discernimento para superar tudo. Exu traz autocontrole. Exu traz o poder da autogestão dos sentimentos. E através dos sentimentos equilibrados, você vai organizar muito melhor a sua vida. Quem é equilibrado não organiza bem alguma coisa. Só você parar e pensar. Tudo isso é Exu quem traz. E a gente escuta cada coisa por aí de deixar os cabelos em pé. Assim como todos os outros orixás, eu vou falar em vários vídeos, eles têm um poder de ação na vida da pessoa. Observem, Ogum, ele vai te trazer sempre a
a forma de fazer as coisas para solucionar. Oxóssi é o provedor, é a força da ação para resolver. A divindade Ossan, como é chamada aqui no Brasil, é a divindade da cura, achar a cura para um problema. Quando você está com um problema de saúde ou uma pessoa, você faz um chá, vou misturar isso com aquilo outro, faz um chá, a gripe vai embora, a infecção vai embora. Poder de Ossan na vida da pessoa. O poder da benevolência, quando você cultua o Batalá. O poder do dinamismo, quando você cultua o Iá. O poder da solução, o poder de discernir entre os dois caminhos, principalmente não ir pelo errado e pelo certo. Por isso fala assim, injustiça é Xangô. Quando nós falamos em Ologunedé, nós estamos falando sempre do manejo de você fazer as coisas e conseguir solucionar através também do pensamento, não só da ação. É onde muita gente não interpreta bem esse orixá. Porque é filho desse, filho daquele. Todo mundo é filho de um pai e de uma mãe, mas tem uma personalidade própria. Quando nós falamos em Oxumaré, em Bessem, eu não vou me deter nesses pequenos detalhes separando os orixás, tá? No culto de Dan, o poder da transformação, o poder de você olhar assim para uma casa cair nos pedaços e falar, eu vou transformar isso num palácio para eu morar. E com pouca coisa você faz tudo ficar bonito. Tem gente que é assim? Tem gente que bota a mão numa coisa, transforma. É o poder de Bessem, de Dan, de Oxumaré, o culto à serpente. Nós temos o culto ao Baluayê, que afasta doenças, é o Ebó para o Baluayê que é oferecido, é o culto ao Baluayê que é feito para evitar que uma criança fique doente, evitar que uma pessoa tenha enfermidade, evitar que uma pessoa tenha coisas ruins. É aquela pessoa que a abundância na sua vida, ela quer que as coisas cresçam, que a sua vida tome um curso melhor, ela cultua Iemonjá, ela cultua a Adje, que é a divindade da riqueza, da prosperidade, que é onde traz para você o crescimento financeiro através da intelectualidade, do intelecto. Não adianta você querer crescer e ganhar muito dinheiro, você pode ganhar 10 milhões hoje e não ter nada amanhã, vira pobre mendigo. A Adje não deixa você perder, faz o teu dinheiro crescer através das boas escolhas, das coisas crescerem. É quando você cultua o Olokun, para você sempre ter de volta coisas boas e que leve as ruins, para que seja feita uma drenagem, digamos, natural na vida da pessoa. Quando você cultua a divindade Onilé, para que você possa caminhar sobre a terra sem problemas e com a bênção dos seus ancestrais. É quando você cultua Egungun, que é o orixá que vai trazer a vida longa, vai trazer o acerto para que você não erre igual alguns ancestrais possam ter errados. É a bênção dos ancestrais para ter uma vida melhor, principalmente para que você não saia do caminho do destino, que você segue a linhagem na sua vida, siga a linhagem da sua vida, executando as coisas que precisa. Então você observa que todos os orixás só vêm para a nossa vida trazendo uma ação, poder de ação. Quando uma pessoa é iniciada, aí o sacerdote fala, você tem que assentar esse orixá. Tem gente que pensa que ele é brincadeira. Eu tenho um santo assentado esse. Tem gente que tem o prazer de falar, digamos assim. Eu tenho 16 orixás assentados. Que muitas vezes são apenas aqueles copinhos na prateleira da cozinha que você não mexe. Copo de festa. É feio falar isso, mas é uma verdade. Sabe por quê? Cada Odubó, cada força que é chamado para um assentamento para uma pessoa, é para ela cuidar. Não é para ficar num canto na prateleira. Porque aquele orixá tem uma determinada ação que é importante na sua vida. A pessoa é iniciada para Oxum. Ok. Mas ela também tem que assentar o Baluayê. É para que uma tendência, uma doença que ela já tem, nunca se manifeste no corpo dela. É para isso. Então os orixás têm um poder de ação na vida de cada ser humano e temos que saber qual, para quê, em que horas e por quê. E como obter e usufruir bem desse axé do orixá para que a sua ação te leve à vitória. Bom, espero que todas essas informações, ensinamentos, todo esse nosso papo de hoje
tenha sido para trazer esclarecimento sobre o que é realmente a influência e a ação dos orixás na vida do ser humano, que vocês viram aí que é muito importante. Agradeço a todos que têm se inscrito e acompanhado o canal. Se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de vir aqui embaixo, dar um gostei, tá bom? Isso é muito importante pra gente, e também você poder divulgar nas redes sociais, chamando seus amigos aqui para o nosso canal. Desde já agradeço a todos pela audiência, pelo carinho, por todo esse sucesso que o canal está se transformando aqui. Eu estou muito feliz e deixo aqui minhas considerações. Eu sou o Dr. Alexander, ao Ifá e Fá-Sopé. Este que você assistiu hoje é o programa Universos aqui no YouTube. Sorte e axé.